O tempo passou, a Copa do Mundo praticamente se foi, a temporada voltou e o Fluminense mudou? Bom, aparentemente não muito. Hoje aqui no Maracanã, na volta agora para valer, valendo 3 pontos e valeu 3 pontos diante do Bragantino, o que o Fluminense conseguiu segurar foi um pontinho aqui no Maraca, num jogo extremamente complicado, num jogo em que o Fluminense foi mal na maior parte do tempo, uma atuação muito abaixo da maioria dos jogadores, na minha visão também com equívocos, alguns cometidos pelo técnico Luiz Ubeldia, mas dos males o menor, porque quando eu falo que esse empate não é uma questão de valorizar o empate contra o Bragantino, que por sinal é uma boa equipe, que está brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, é que esse empate ele veio como um alívio, porque a coisa estava caminhando para uma derrota extremamente decepcionante depois de mais de 90 minutos em que o Fluminense, inclusive, ficando com um homem a mais em campo, desde o 18 do segundo tempo, sem conseguir se impor de fato, criar a oportunidade de chegar ao empate para depois tentar a virada. Foi um primeiro tempo aqui no Maracanã muito fraco do Fluminense. Uma chance apenas criada, um chute do Hulk de fora da área, e o Bragantino faz um gol para variar numa falha do sistema defensivo, principalmente do James. E aí eu brinquei com isso ontem, quem assistiu a nossa transmissão, vou repetir aqui para quem porventura não viu ou não ouviu. É um milagre. Assim, o Fluminense sobreviveu durante 6 meses, e sabe lá Deus como, com essa zaga, Freitas e James, Ignácio, e conseguiu terminar o campeonato, praticamente, o período tudo terminou hoje, né? Mas na 3ª posição e se manter vivo na Libertadores e na Copa do Brasil, com essa zaga. É um negócio assustador. E justamente hoje, quando o Zubeldia faz aquilo que o torcedor estava querendo e pedindo, que era barrar o Freitas e colocar o Midian, o cara se lesiona. Parece algo espiritual, cara, é um negócio inacreditável. Se lesionou, se machucou, acontece, coisas do futebol, vai entender. E aí volta o Freitas. O James, que faz um primeiro tempo constrangedor, naquele gol, caçando o Eduardo Sacha perdido, é sacado no intervalo pelo Zubeldia, algo muito atípico. O Zubeldia não costuma fazer isso. Ele tirou o James no intervalo, colocou o Ignácio, que mais tarde viria a ser o herói do jogo, a gente só não sabia ainda. E aí, para mim, diante do cenário que se desenhava, o Zubeldia já poderia ter voltado com um 4-2-4 no intervalo. Para que esperar? Não tinha por que esperar. Aí ele esperou 7 minutos. O que 7 minutos mudaram? Nada. Ele esperou 7 minutos para começar a fazer as mudanças. E aí entra Canóbio no time. Canóbio e John Kennedy. Substituições óbvias. E, cara, o jogo muda. A partir daí o Fluminense começa a chegar, começa a pressionar, o Freitas finalizou, o Hulk finalizou 2 vezes. Já vou falar especificamente sobre o Hulk daqui a pouco. E ali parecia, o empate é questão de tempo, vai acontecer. O time melhorou, a torcida respondeu. E aí muita gente fala, mas às vezes a gente fala, muitos torcedores falam, a torcida cobra demais, exige demais, que não sei o que é isso e aquilo. Mas, gente, o torcedor, ele responde, eu sempre falo isso, é aquilo que acontece em campo. O time tem que fazer por onde? Não adianta ficar pedindo só para a torcida. Quando o time fez por onde, começou a agredir, a pressionar os caras, a criar chance, a arquibancada veio e respondeu. E aí acontece o lance fatídico da expulsão, cotovelado na Costa, 18 minutos, o lateral do Bragantino é expulso. E qual é a lógica, né? Agora vamos para cima dos caras, o empate já está vindo. O time muito melhor no jogo, subiu de produção, vem a expulsão. E, cara, como é que é o futebol, né? Para mim foi um dos piores momentos do Fluminense no jogo. Porque fica com um homem a mais e não consegue criar praticamente nada na partida. Nada. E o jogo passando, o tempo passando, e eu falando, para mim o Zubeldia tinha que ter mexido, só foi mexer de novo aos 30 e poucos do segundo tempo. Já poderia ter mexido antes, tirar o Hércules, um dos volantes, e colocar para frente. Demorou, quando fez, colocou o Germancano. Para mim, inclusive errou.
falei, porque na hora, até na transmissão, eu falo, na minha cabeça ele tinha feito 3 alterações. Para mim era o Cano no lugar do Hulk e tira um volante e coloca o Soteldo aberto pelo lado esquerdo, porque desde o início do jogo, praticamente o tempo todo, o Bragantino fechou muito a intermediária e a frente da área. Por isso o Acosta também teve muita dificuldade hoje. Então o espaço estava pelos lados. Só que o Fluminense chegava mal, e quando chegava pelos lados. Aproveitou muito pouco isso. No segundo tempo, então, com um homem a menos, tinha avenida pelos lados. Era hora de pesar ali, colocar um jogador agudo por ali. Só tinha uma substituição e ele decide colocar o Cano, que pouco acrescentou. E aí, acontece um total de nada. O tempo vai passando, a gente já começa a imaginar que a derrota vai acontecer. Eis que, do nada, estoura uma confusão, já nos acréscimos, John Kennedy, uma atitude idiota, assim, irresponsável, uma confusão que o Canóbio começou, depois ele empurrou o cara revidou, ele foi lá, quase deu um socaço na cara do maluco, agrediu, foi expulso. Mas acaba que aquele momento ali, talvez, ele tem, repito, uma atitude para mim é idiota, porque o time estava precisando, estava correndo contra o resultado, contra o tempo, para conseguir o resultado. Então, era tudo que o Bragantino queria. Só que, talvez nem tanto assim, porque o árbitro foi correto. O árbitro deu mais 5 minutos de acréscimo depois. Foi correto. E aí, a partir daquele momento ali, com o campo com 3 jogadores a menos, aí o Fluminense vai para cima. Finalmente faz o que a torcida estava esperando, o que a gente estava esperando. Faz o abafa, vai para cima. Não, você não está indo na bola, bola na área. E o Bragantino, foi o que eu falei, deu os lados do campo, ficou só na área. Não bloqueava um cruzamento. Eu falei, cara, não é possível. Esse gol vai ter que sair. Vai ter que sair. E finalmente acabou saindo. Saiu o gol, vem o alívio, o gol do empate do Ignacio, depois de várias bolas jogadas na área e não aproveitadas, essa entrou e amenizou um prejuízo que poderia ter sido ainda maior. Hoje a gente teve atuações desastrosas, principalmente do James, muito mal, e o Ignacio até entrou bem, não só pelo gol. Um meio de campo que não funcionou e foi engolido pela marcação do Bragantino. Atuação muito abaixo do Martinelli. Uma das piores atuações em muito tempo do Martinelli. Principalmente pelo nível, pelo que a gente espera dele, assim. Muito. Uma atuação muito abaixo mesmo. E aí, cara, quando você tem um jogador que é um dos seus melhores jogadores tão abaixo, Hércules também, porque com essa ideia de aproveitar os espaços pelas laterais, pelas pontas, você tem um volante que vira bem o jogo, ele vai deixar o atacante invariavelmente no mano a mano, numa condição de mano a mano, ou para driblar ou para cruzar. Mas o Hércules errou várias jogadas dessas, várias imprecisas. Finalizou mal, atuação muito ruim do Hércules também. E o Acosta foi engolido também pela marcação, pouco conseguiu produzir. Então, quer dizer, é o que eu sempre falo, o coração do jogo é o meio de campo, é onde você controla, é onde você normalmente ganha as partidas. Hoje foi muito mal. E aí contou com o Hulk fazendo seu primeiro jogo oficial, e a gente viu totalmente fora de ritmo ainda, na minha opinião. E gente, vamos lá, maturidade, não se trata de crucificar o Hulk agora, estão aí dando porrada no cara no primeiro jogo, não é isso, é analisar o que foi o jogo. O jogo do Hulk hoje foi muito ruim, muito ruim. Ele errou quase do início ao fim. No primeiro tempo ele recebe 2 bolas, uma para devolver para a Costa, outra para dar o passe para o Savarino, ele não dá, ele perde os 2 lances, ele não conseguiu acertar o gol nas finalizações, as oportunidades que ele teve. Foi muito ruim, ponto a atuação do Hulk. Ele ficou em campo durante os 90 minutos e o Zubeldia matou ainda mais o time quando pega ele e bota na ponta direita, onde o Canóbio estava bem. Por sorte também o Canóbio pelo lado esquerdo conseguiu fazer uma boa jogada e que gerou uma assistência. Mas foi uma atuação muito ruim. O John Kennedy, né, fez nada, foi expulso. Cano também não entrou bem. Só que entrou bem mesmo no segundo tempo, se impôs, foi o Canóbio. Né, junto com o Ignacio ali, enfim, que, repito, fez o gol. Mas foi uma atuação muito abaixo de muitos jogadores. Aí, quando você pega um Bragantino, não é nada espetacular, mas é um time organizado, não à toa, está na parte de cima da tabela. E pronto para te machucar no contra-ataque, uma hora que você der pode ser fatal. E se você não se impor, hoje, mais uma vez, quando o Fluminense tinha um homem a mais, eu vi um time com muita dificuldade de criação, com muita dificuldade, com pouco poder ofensivo, e isso é uma coisa que já acontecia antes. No final, beleza, daquele jeito conseguiu um ponto que, diante das circunstâncias, ainda foi bom, porque perder desse jeito aqui seria realmente
ridículo pela forma como estava acontecendo. Não aconteceu. O Zubeldia na coletiva falou sobre a escolha do Hulk. Pergunta muito boa, feita pelo Pedro Brandão, inclusive, sobre por que agora o Hulk é titular de cara e outros jogadores tiveram que esperar tanto tempo. Vamos ver o que o Zubeldia disse. No, está bien la pregunta. Yo creo que el jugador, en términos generales, se va haciendo bien a medida que va jugando, ¿no? Y si bien acá siempre tratamos de poner un equipo para ganar y para que ande bien, considerábamos que era importante que Juki juegue este partido, porque después nos tocaba un partido de visitante y ahí teníamos que rever quién podía o quién puede jugar de titular. Entonces, si después pasan 2, 3 partidos y ciertos jugadores no tienen el ritmo, cuando empiece el mes de agosto, que es lo más cargado, queda muy distante del ritmo del fútbol. ¿Comprende? Y nosotros sabíamos que John en cualquier contexto, yendo abajo en el marcador, yendo arriba en el marcador, con el empate, jugando con 2 puntas, con 1 punta, podía ser un cambio espectacular. Alem, o además del partido siguiente que es con Gremio. En el caso de Milán, después de todo un proceso de adaptación, también consideramos que era importante que jugara para que él tenga el protagonismo de titular, juegue con la presión también de lo que es en un equipo que está tercero en el Brasileirão. Bueno, vaya, juegue titular. Ya Freite ha jugado muchísimo. Ya sabe lo que es jugar bajo presión, ¿no? Con la camiseta de Fluminense. Entonces era el momento de Milán, lo mismo Yeme seguir, no sé, Ignacio ya lleva un tiempo, entonces un poco que haya jugado determinados jugadores tiene que ver con esto, ¿no? Con vamos, apuntamos al partido y también a que no me pueden quedar muy distantes ciertos jugadores sin un partido oficial, porque después la paga el equipo. Entonces, es eso. Y bueno, después algunos me preguntan, ¿y Arana? Arana estuvo 4 o 5 días sin entrenamiento por una cuestión muscular. Canovio llegó hace 5 o 6 días de entrenamiento, llegó hace 10 días, pero 5 o 6 días de entrenamiento. Entonces es muy importante ir de menos a más, porque más adelante se juega cada 3 días. Y bueno, es importante tener bien a todos, ¿no? Además de ganar. Bom, gente, vamos falar a verdade? O Hulk, ele é titular. Por quê? Porque é o Hulk. Ponto. Em outra situação, outro jogador ia entrar no segundo tempo, ia esperar um pouquinho, pá, ia ter que meter um golzinho e tal. Então, porque é o Hulk, porque o Zubeldia preserva hierarquias. Por isso a base não joga também muitas vezes, por isso o Riquelme não foi relacionado. Isso é evidente, é claro para todo mundo. Ele chegou para ser titular e vai ser titular. Até, se você não render nada mesmo, não ajudar em nada, uma hora vai ter que, né? Mas tanto é que não sai do jogo também. É isso, chegou para isso. Não tem muito explicação. Tudo isso aí é rame-rame, dando, né? Só volta para explicar o que é evidente para todo mundo. Mas, de novo, não foi o Hulk o responsável por esse empate, o time quase todo jogou mal, não foi só ele também, mas não foi só ele. E ele, em relação aos demais, é quem mais pode falar sobre isso, sobre o tempo, mais 3 meses, que ele não entra em campo no jogo oficial. Isso faz diferença também pro ritmo do cara. Sendo justo, faz diferença. Então é muito pouco tempo ainda, muita coisa vai acontecer, e agora vamos ver qual vai ser a escolha dele para o jogo contra o Grêmio, sendo que o John Kennedy não estará disponível. É isso. Dos males o menor. Um empate que, pelo menos, é um ponto que lá na frente, pelo que a gente viu aqui hoje, pode ajudar de alguma forma. Mas é um Fluminense que voltou, para mim, com uma atuação bem abaixo daquilo que a gente esperava, né, ver nessa retomada. Fechou, pessoal? É isso. Acho que muita gente vai dizer, mas fica um ponto positivo, pô, os caras correram, lutaram até o fim e tal, acreditaram. Sim, mas isso aí também é o mínimo que a gente espera diante das circunstâncias, né? Convenhamos, é mérito, claro, brigou, conseguiu o gol e tal,
mas, né, vamos lá, né? É o mínimo que o torcedor espera. Fechou, pessoal? Tamo junto, um abraço, a gente volta ao longo do dia repercutindo muito mais aqui no canal do Leste desse empate contra o Bragantino.